Olá a todos e a todas, aqui quem fala é o professor Gustavo, com mais uma aula para o terceiro ano, tá? Então vamos já direto aos fatos. Nas últimas aulas, na verdade, nós começamos a falar sobre o magnetismo, né? Falei sobre os ímãs naturais, sobre as propriedades que um ímã pode apresentar. Também vimos qual é o campo magnético que é formado por um ímã. A gente viu que a Terra possui um campo magnético próprio, né? E a gente viu também que o campo magnético ele poderia ocorrer quando eu tenho cargas elétricas em movimento, tá? Quem descobriu isso foi o Ørsted. A gente viu que tinha uma regra, a regra da mão direita, para você descobrir qual é o sentido, né, a direção e o sentido do campo magnético. A gente viu também como é que faz para calcular o campo magnético de um fio reto, de uma espira circular e de um solenoide, né? Tudo resumido aí nesse quadrinho. Hoje nós vamos ver nessa aula como que eu faço para calcular uma força magnética, porque, né, se existe um campo magnético, existe uma força magnética também, tá? Então, o primeiro caso que a gente vai ter é a força magnética que aparece quando eu tenho um fio que está imerso em uma região no espaço que possui campo magnético, tá? Primeiro, para calcular essa força magnética, eu vou utilizar essa fórmula aqui, então eu preciso saber a intensidade desse campo magnético B, o valor da corrente elétrica, preciso saber o tamanho do fio, tá? E preciso saber também o ângulo, tá? Entre o campo magnético e o fio, ok? Né? E a corrente elétrica que está dentro do fio. Para eu descobrir o sentido da força magnética, eu vou aplicar uma regra com mãos também. Não é mais agora a mão direita, é uma regra para a mão esquerda. Então não se esqueçam, mão direita é para descobrir campo magnético, mão esquerda é para descobrir força magnética. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer tipo uma pistolinha, né? Vou fazer uma pistolinha com meus dedos e vou esticar o dedo do meio, tá? Com isso, o indicador vai me dar a posição do campo magnético, o dedo do meio vai estar apontando para onde a corrente elétrica está seguindo, e aí o que sobrar, o meu dedão, vai estar apontando para a força magnética. Então aqui eu tenho o campo magnético entrando, né, nessa folha, né, entrando aqui no papel, eu tenho a corrente elétrica aqui na horizontal para a direita. Se eu fizer a regra da mão esquerda, eu vou ver que a força magnética que aparece é para cima, tá? A força magnética ela sempre vai fazer um ângulo de 90 graus, tanto com o campo magnético como com a corrente elétrica. Só que o campo e a corrente, eles não vão estar sempre com 90 graus, tá? Vai ter, pode ser qualquer ângulo aqui, 30, 60, 45, 20, tá? O que é importante aqui, que geralmente se cobra quando eu tenho a força magnética num fio, é que se eu colocar dois fios, né, um fio vai produzir um campo magnético que vai ser sentido pelo outro, e aí eu vou ter força surgindo entre esses dois fios, tá? E a força pode ser uma força de atração ou repulsão. Vai ser uma força de atração quando a corrente elétrica dos dois estiver no mesmo sentido. Então, aqui nesse desenho, ó, tenho as duas correntes elétricas indo para cima, e se elas estiverem indo em sentidos contrários, uma para cima e a outra para baixo, como aqui nesse exemplo, a força vai ser de repulsão, a tendência é os fios se afastarem, ok? E aí, para calcular, eu consigo calcular essa força também, é só utilizar essa fórmula aqui, tá? Mas essa parte da matemática aqui não é muito cobrada. O que é cobrado é justamente isso. Se a corrente elétrica está no mesmo sentido, o que acontece? Né? É atração ou repulsão, e vice-versa. Isso que é mais cobrado aqui nas questões, principalmente no Enem. Se eu tenho uma carga uma carga elétrica agora, tá? Não é mais uma corrente elétrica. Se eu tenho uma carga elétrica que está se movendo dentro de uma região com um campo magnético, eu consigo calcular também a força que vai surgir nessa carga, tá? Eu só preciso saber o valor da carga elétrica, o valor da velocidade dessa carga elétrica e o valor do campo magnético, né, que essa carga está imersa, né, nessa região, e o ângulo entre a velocidade da carga elétrica e o campo magnético que incide sobre essa carga elétrica. Tá? Não sei se dá para ver aí, a trajetória dessa carga vai ser mais ou menos o que está em vermelho aí, tá? É o que a gente chama de trajetória helicoidal.
é como se tivesse uma hélice, né? Aqui no GIF dá para ver também, eu creio que dê para ver melhor. E aí, também vou utilizar a regra da mão esquerda, só que agora o dedo do meio, em vez de indicar a corrente elétrica, vai me indicar a velocidade, tudo bem? E aí tem algumas situações particulares que vão depender do ângulo aqui entre a velocidade e o campo magnético, tudo por causa do valor do seno desse ângulo, tá? Porque o seno, ele, dependendo do ângulo, ele pode variar entre 0 e 1. Né, vai ter valores entre 0 e 1, tá? Entre 0 e 90 graus. E aí, vai ser importante, às vezes, a geometria, porque vai poder facilitar a sua vida. Por exemplo, quando eu tenho a carga elétrica paralela ao campo magnético, ó, o campo magnético não vai influir em cima dessa carga elétrica, tá? Nesse caso, ó, tanto quando o ângulo é de 0 graus ou quando o ângulo é de 180, né, tá virado em sentidos opostos, a força magnética vai ser zero, porque o seno de zero vale zero e o seno de 180 também vale zero. Se eu pego o zero aqui no seno e multiplico pelo resto, qualquer coisa multiplicada por zero é zero, né? Vai cancelar, vai zerar a minha força, vai ser como se esse campo não existisse ali, ele não vai influenciar nessa carga elétrica, no movimento dela. E tem um outro caso particular, que é quando a carga elétrica está perpendicular ao campo magnético, né? Quando a velocidade da carga elétrica está perpendicular ao campo magnético. Lembra que aqui perpendicular significa um ângulo θ de 90 graus. Então, sempre que eu tenho um ângulo reto entre o campo magnético e a velocidade da carga elétrica, eu vou ter esse caso bem particular. O que acontece? O seno de 90 é 1, e aí, para calcular a minha força, ó, vai embora o seno. Fica só Q vezes a velocidade V vezes o campo magnético B. Tá? E aí, a trajetória desse caso particular é muito específica. A carga elétrica, nesse caso, vai entrar em movimento circular uniforme. Ela vai começar a rodar, né? Fazer uma trajetória circular dentro dessa região de campo magnético. Se é uma trajetória circular, vai possuir um raio, tem como eu calcular o raio dessa trajetória, ó, vai depender aqui da massa da carga elétrica, da sua velocidade, do valor da carga elétrica e do campo magnético. E se é um movimento circular, uma das características do movimento circular é que ele é um movimento periódico, que se repete, e aí vai ter um período, é importante eu saber o tempo que demora para completar uma volta, né? Que é o que a gente chama aqui no movimento circular uniforme de período. E aqui também eu vou ter uma fórmula para isso, tá? É 2π vezes a massa dividido pela carga elétrica vezes o campo magnético, tá? Tem como deduzir isso, só que como demora muito tempo eu não vou explicar aqui para vocês, tá? Então, gente, isso é o básico, o mínimo que você precisa saber sobre força magnética, ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre fluxo magnético e indução eletromagnética. Vai ver como é que eu faço para gerar energia elétrica. Tudo bem, gente? Então, tchau, tchau e até mais.